Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 28 de estudo do CompSim, The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Bom, nesse vídeo nós continuamos o estudo, né, das operações lógicas no simulador. Mais especificamente nós estudaremos o conceito, né, da instrução lógica NAND do processador Cariri, que é o processador do CompSim, né? Bom, antes da gente começar, né, a gente precisa só recapitular o que foi visto no vídeo anterior. Né? Nós vimos que com o apoio da álgebra booleana, né, os princípios básicos e algumas propriedades, é possível se construir, né, funções lógicas utilizando a função lógica NAND. Né? Tanto a função lógica NAND quanto a função lógica NOR, né, são consideradas universais, porque a partir delas é possível implementar qualquer outra função lógica, né, operação lógica, inclusive as elementares, como a inversão, que é o NOT, a conjunção, que é o I, e a disjunção, que é o OU. Tá? Então, nos processadores, em geral, né, eles vêm com instruções, com mais de uma instrução para operações lógicas. Então é muito comum ver, por exemplo, a instrução lógica AND, a instrução lógica OR, a instrução lógica NOT. Né? Bom, como no caso do CompSim, o processador ele tem restrições de número de instruções, né? A gente viu que o processador Cariri, né, que é o processador do CompSim, ele só pode ter até 16 instruções. Então, pensando nessa economia, né, de instruções, optou-se por utilizar uma instrução que implementa a função lógica NAND. E aí, se for o caso, quando necessário implementar uma outra função lógica, utiliza-se a instrução NAND, né, as combinações do uso da instrução NAND para compor essas outras instruções lógicas. Tá? Então, por isso, né, o CompSim não implementa as operações lógicas elementares, o AND, OR e o NOT, né, porque com o uso do NAND pode-se implementar qualquer outra operação lógica. Tá? Bom, basicamente, né, como a gente viu, né, o NAND significa NOT AND, ou a função lógica NAND, né, que é a inversão de uma conjunção. Né? E aí, no CompSim, né, a instrução NAND ela vai receber dois operandos, né, sendo que um dos operandos deve estar contido no acumulador e o outro vai ser buscado na memória. Né? A gente sabe que o processador do simulador CompSim ele é baseado em acumulador, então o acumulador ele se torna implícito nas operações. Tá? Então, no caso da instrução NAND, né, o acumulador ele é um dos operandos, o outro operando vai estar na memória, e aí após a realização da operação NAND, né, o resultado obtido vai ser armazenado no próprio acumulador. Tá? Então, o acumulador é tanto operando fonte quanto de destino, e o outro operando fonte está na memória. Tá? Bom, a sintaxe de uso da instrução NAND é bem simples. Né? Eu tenho a instrução NAND e um endereço de memória. Tá? E a instrução ela pode ter um rótulo ou não, né, para identificar. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do uso da operação da instrução NAND. Né? Nesse primeiro exemplo eu tenho um NAND aqui do acumulador com uma variável chamada var1. Tá? Aqui embaixo eu tenho a mesma instrução, só que com um rótulo. Né? O rótulo aqui é NAND var1, que basicamente, né, é o NAND do acumulador com a variável var1 e o resultado vai ser gravado no próprio acumulador. Tá? Outra forma de utilizar a instrução NAND é, no lugar de informar como operando o nome de uma variável, o próprio endereço de memória. E a gente viu que para informar o endereço de memória eu uso aí o símbolo arroba antes do próprio endereço. Tá? Então, no caso aqui eu tenho o NAND do acumulador com o valor contido no endereço 10. Tá? Aqui embaixo, da mesma forma, eu tenho o NAND do acumulador
com um valor contido no endereço 10, só que o 10 aqui está expresso em decimal e aqui em cima em hexadecimal. E na instrução de baixo eu tenho aqui um rótulo que é NAND no endereço 10. Tá? Bom, do ponto de vista de organização, né, como o endereço do operando está na própria instrução, então num primeiro momento esse endereço é copiado do registrador de instrução, que é onde está a instrução após o fetch, né, quando se decodifica, o processador identifica que a operação é NAND. O próximo passo é pegar esse endereço que está na própria instrução, né, copiar para o registrador MAR, né, para fazer acesso à memória e trazer o segundo operando, né, já que o primeiro está aqui no acumulador. Tá? Bom, o processador sabe que ele está na fase de execução do NAND, né, então uma vez que é copiado o valor do endereço no MAR, né, o processador ele ativa, né, o circuito de controle de acesso para informar no barramento controle que é uma operação de leitura. Né? O MAR, o endereço do operando que está no MAR, vai para o endereço vai para o barramento endereço, e aí chega na memória tanto o endereço da informação que quer ser lida e a operação de leitura, que está aqui no barramento controle. Tá? A memória se configura e devolve o que foi pedido, né, no barramento de dados, que por sua vez é copiado no registrador de dados temporários de acesso à memória, né, o MBR, que é o Memory Buffer Register, registrador de buffer, né, de armazenamento temporário de memória. Tá? E aí, por fim, eu já tenho os dois operandos no meu processador, um no acumulador, o outro no MBR. E aí o próximo passo é realizar a operação de NAND, né, que é realizada dentro da ULA, né, a unidade lógica e aritmética, ou Arithmetic Logic Unit. Tá? E aí após a realização do NAND, o resultado é gravado no próprio acumulador. Tá? Bom, assim como as operações de soma e subtração, né, dependendo do resultado da operação NAND, podem ser disparadas algumas flags no registrador de status, o registrador de status, né, que é o Status Flag Register, né, é o registrador de sinalização de status. Então, por exemplo, se após uma operação NAND, né, o resultado gravado no acumulador for 0, né, ou seja, todos os bits que sofreram NAND resultaram no número onde todos os bits estão setados em 0, vai ser disparada a flag Z de 0, né, no SFR. Tá? Da mesma forma, né, se o resultado do NAND, né, o primeiro bit, né, à esquerda, for setado em 1, né, ele vai identificar, né, que logicamente aquilo ali, se fosse um número representado em complemento a 2, tá, seria um número negativo. E aí, por conta disso, ele dispararia, né, ele dispara a flag S do SFR, sinalizando que é um número negativo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Basicamente é essa a instrução NAND. Tá? No próximo vídeo, nós veremos de forma prática, né, como utilizar a instrução NAND para compor, né, outras operações lógicas. Até o próximo vídeo, pessoal.